nesse tutorial a gente vai aprender alguns macetes para ganhar tempo, tá? Então um deles que tem, muitas vezes a nossa imagem ela pode estar um pouco serrilhada, ela pode estar um pouco tremida. Então uma forma de tirar isso é você vir aqui, Effect, Blur Sharpen, Reduce Interlace Flicker. Então quando o nosso vídeo está flickeando um pouco, a gente pode vir aqui e colocar, por exemplo, 1 ou 2, um valor pequeno. E ele vai ajudar ao contorno da minha imagem, se ela estiver flickeando. Se ela estiver tremida, ele vai dar uma estabilizada para a gente. Tá? Ele vai evitar que a imagem fique flickeando. O que é flickeando? A gente já viu na primeira aula, que é sobre teoria, que existe, cada frame tem dois campos, né? Os pares e os ímpares. E que às vezes eles podem, dependendo da cena, flickear e dar essa sensação ruim visual, né? Então uma maneira de limpar isso daí, de resolver aplicar 1 ou 2 ou até um valor um pouco maior, dependendo da cena, se estiver flickeando. Nesse caso aqui, como não está, enfim, fica a dica só para quando vocês tiverem um problema assim. Além dessa questão do Interlace Flicker, também tem algo muito legal, muito legal. Vamos dizer que eu quero esse cara aqui preto e branco, ó. Então vou colocar aqui Grayscale. Ó, Grayscale, tem 4 tipos de preto e branco, vou deixar esse aqui. Além disso, vamos dizer que eu tenho aqui uma animação dele. Ó, eu tenho uma animação dele aqui, sei lá, vindo aqui da esquerda para a direita. Ó, pá, marca o cronômetro nele, vem um pouco para frente. Vou fechar, na verdade, aqui a nossa linha do tempo. E ele faz esse movimento e, além disso, ele também cresce. Então, vou fazer o scale começando aqui e no último frame ele vai crescer. Ok. O que acontece? Se eu pegar agora um outro arquivo, por exemplo, esse aqui da bicicleta, e eu quiser que ele fique preto e branco, tenha o mesmo tipo de animação, que vai da esquerda para a direita e, além disso, vai crescendo o scale, eu posso simplesmente duplicar esse clipe aqui de baixo, tá? Que agora eu tenho 2 pistas com a mesma animação. Com ele selecionado, apertar o Alt e arrastar o novo clipe, que é o Bike Set ali, o Take Set, para cima desse aqui, ó. E automaticamente o que ele faz? Ele rouba aqueles atributos, ó. Ele já aplica o efeito preto e branco, ele já faz os keyframes, ó, exatamente igual ao ponto que estava anteriormente, e ele já faz essa mesma animação. Tá? A única coisa que aqui a duração desse é menor, terminou antes. Mas é uma forma muito boa de economizar tempo de animação. Tá? Você simplesmente aperta Alt. Ó, se eu quiser pegar o outro aqui, o barco agora, Alt, arrasto para cima dele, ele aplicou exatamente, ó, os mesmos keyframes no mesmo lugar no clipe do barco. Ok? Então isso é muito simples e muito bom de fazer. Outra dica também que é legal passar para vocês no After, o que acontece muitas vezes é que o nosso computador começa a ficar meio lento para processar o render, para processar os arquivos de After. Então o que a gente pode fazer? A gente pode limpar a memória dele. Se você vier aqui em Edit, Preference e vier aqui em Memória, onde está a memória? Aqui, ó, Media e Disk Cache. A gente pode limpar, ó, ou você poderia vir em Edit Preference e depois fazer clique aqui em Media Disk Cache. E dá para limpar, ó, esse cara aqui, ó, Clean Database Cache. Então o programa ele limpa todo o arquivamento que ficou no teu computador. Tá? Então dessa forma a gente consegue liberar a memória do After para ele voltar a rodar mais rápido. Tá? Muitas vezes também o que acontece é que a gente precisa limpar totalmente a memória dele. Então, se ele está travando, às vezes ele diz que não tem keyframe suficiente, ele não tem frame suficiente para reproduzir. Tá? É um erro que às vezes dá. Uma forma de resolver esse erro é você colocar, você está aqui com o teu cursor, você dá espaço e deixa ele rodar alguns keyframes sozinho e depois volta a tentar dar o render. Se mesmo assim ele não deixar, você pode vir aqui em Edit, Preference, Edit, Purge, All Memory e Disk Cache. Ó. Pum, marca esse cara aí, dá um OK, ó, ele vai limpar, aí sim, ele vai limpar toda a memória pra gente. Ó. E aí sim você vai conseguir voltar a renderizar. Tá? Estou dizendo assim, só quando aparece esse tipo de erro. Mas trabalhando com o programa você vai ver que é normal aparecer esse tipo de bug no programa. Tá? E aqui eu estou dando algumas dicas de como resolver isso daí. Tá?
tá? Lembra que para renderizar mais rápido, além das opções de mudar a qualidade aqui, ó, do meu render, da minha visualização, né, na verdade do meu render, porque o arquivo eu não estou mudando a qualidade dele, somente a minha visualização. Uma outra forma também, se eu tiver mais de uma layer, é selecionar todas essas layers, dar Ctrl Shift C, que seria uma nova pré-compose, dar um OK, e aí sim eu aperto o 0 para renderizar, que ele vai renderizar numa velocidade muito mais rápida do que esses arquivos se esses arquivos estivessem sem estar dentro de uma pré-compose. Tá? Então, às vezes, para ganhar tempo de render, eu tenho o costume de colocar dentro de uma nova pré-compose para poder ganhar tempo de render. A gente vai ver numa outra aula um pouco mais para frente como exportar um arquivo, um projeto que já está pronto, um vídeo, né? Como que a gente exporta aqui do After. Mas uma dica que eu dou na hora de exportar, quando você for dar o exportar, deixar a tecla maiúscula apertada, tá? A Caps Lock, a tecla maiúscula selecionada, porque ele vai simplesmente exportar, ele não vai estar te dando preview da tua imagem que está sendo exportada, e com isso ele vai exportar mais rápido. Se você tira a maiúscula, na hora de exportar, ele volta a te dar o preview, só que daí ele vai exportar mais devagar, tá? Outra coisa que às vezes acontece, não é esse o caso aqui nesse exemplo, porque eu só estou colocando aqui possibilidades de erro também, né? Mas às vezes o que acontece, quando a gente está animando um objeto, algo assim, vou colocar aqui new sólido, vou colocar um sólido preto, ok, vou diminuir aqui ele um pouquinho. Vamos dizer que eu estou animando ele, ó, posição, eu quero que ele fique aqui, agora nesse ponto eu posso arrastar ele, daí automaticamente já faz, né? A gente já viu isso aqui também, ó, ok, e depois eu venho para cá, e às vezes acontece não nesse exemplo aqui, que isso aqui ele não vai dar o erro, mas às vezes acontece que dependendo da animação que a gente está fazendo, ele não fica com o movimento exatamente como a gente quer, às vezes por mais que tenha o mesmo valor. Por exemplo, ó, esse aqui, eu vou copiar esse keyframe, eu copio para cá, ó, aqui ele ficou, porque ele não está, quando aparece o erro na verdade, mas às vezes tem, por exemplo, o mesmo valor, esse keyframe e esse, só que entre eles a imagem ainda dá uma mexidinha aqui, assim, na animação entre eles, tá? Como se tivesse um terceiro keyframe. E você fala, caramba, que droga, os dois keyframes têm o mesmo valor, mas aqui no meio está mexendo. Você pode selecionar os keyframes, fazer clique direito, Keyframe Assistant, Keyframe Interpolation, e aí você põe aqui a opção linear, tá? E aqui também, ó, ao invés de Auto Bezier, você coloca linear e dá um OK. Aí sim, ele vai eliminar, se tivesse, né, esse tipo de erro de ele estar falhando de um keyframe para outro, a animação. É muito simples e rápido de fazer e resolve o problema. E uma outra dica que a gente também já viu é na hora de selecionar os keyframes, ao invés de arrastar assim, principalmente se eu tiver outras layers aqui, ó, vamos dizer que eu quero selecionar do meio aqui, ao invés de ter que fazer assim, você pode simplesmente vir aqui no atributo que está aberto, os keyframes, e fazer clique em cima. Automaticamente ele seleciona, ó, tá? E para diminuir o espaçamento entre eles mantendo a proporção, você segura o Alt, ó, você consegue diminuir ou aumentar, mas mantendo a proporção da distância entre eles. Ok? Valeu!